A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Alexandre. Estou com uma novidade para vocês. Você que é pregador do Evangelho, você que gosta de estudar a Bíblia, você que tem curiosidade, né, sobre as coisas de Deus e aprender das coisas de Deus. Eu estou com um novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Esse livro é muito importante, tá, pessoal? Porque dá uma desfolhada aqui para vocês. Aqui tá vendo a entradinha dele, ó. Novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Porque a nossa cultura é bem diferente, né, pessoal, do como era na época de Jesus. E para você entender alguns aspectos, é necessário que você tenha o livro para poder adquirir o conhecimento. Vou te dar um exemplo. Você sabe por que Cristo escolheu um homem carregando um cântaro de água para levar os discípulos à última ceia? Ou porque a mulher samaritana foi ao poço no calor escaldante do meio-dia? Para que nós possamos entender, a Bíblia ela foi escrita numa cultura diferente, numa terra diferente, muito diferente da nossa. E essa edição do livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, ela está repleta de quê? De fotos, de mapas, de gráficos. Que vão abrir os nossos olhos para os estilos de vida e hábitos dos escritores e personagens bíblicos. Como eles viviam, como eles se portavam, por que eles se portavam. E esse livro ele esclarece melhor a palavra de Deus para mim e para você. Nesse livro, para que você tenha uma ideia, tem mais de 160 fotos coloridas. E em preto e branco 58 peças de arte originais, mapas e diagramas detalhados. Várias referências às escrituras. Em cada capítulo, índice, tópicos índice tópicos bíblicos. Existem vários registros detalhados de costumes antigos relativos, por exemplo, ao casamento, a educação, a agricultura da época, o vestuário da época, a economia, a alimentação, a habitação, a adoração e outros. Esse livro é um livro grande, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, o formato dele é 17 por 25. Ele tem de altura 25 e de largura 17 centímetros. Ele tem 352 páginas. Qual o público-alvo desse livro? A pessoa que, primeiro, como eu falei no início do vídeo, né? A pessoa, primeiro, que quer aprender mais das coisas de Deus, a pessoa que, independente se ela é cristã ou não, ela quer aprender mais da Bíblia, quer aprender mais da cultura da Bíblia. Mas você que é adulto, vamos supor, você que é professor, você que é pregador do Evangelho, você que é seminarista, vale muito a pena. Você ter um livro desse, porque realmente vai fazer a diferença na tua pregação, na tua vida cristã. E o acabamento dele é com a capa dura, é uma capa muito bonita, e realmente foi uma das minhas melhores aquisições. A única reclamação que eu sempre faço é o valor, né, pessoal? Hoje esse livro aqui está na faixa aí de R$200, né? Um investimento alto, mas que vale a pena, né, você adquirir. Vamos abrir aqui um pouco esse livro para você poder ver como ele é por dentro, né, irmãos? Olha só que legal. Aí vem um prefácio, uma introdução, o sumário.
Aqui, por exemplo, ó, vem falar do vestuário, habitações, as atividades domésticas, alimentos e refeições, a família, a educação, a agricultura, coletando alimentos, pastoreando. A parte 2, instituições e costumes. Primeira parte vem falar da vida familiar. Segunda parte vem falar das instituições e dos costumes. Aí vem falar, ó, cidades e aldeias, jornadas e viagens, hospitalidade, agrupamentos sociais e políticos, governo e sociedade, guerra, lazer, religião, índice geral e índice das escrituras. Aqui, ó, como é que é todo desenhado aqui, ó, vida familiar. Vamos lá, traje dos homens, para vocês terem uma ideia como é legal esse livro, ó. Roupas masculinas, da esquerda para a direita, trabalhador com túnica enrolada no cinto, homem usando manto de lã grossa sobre a túnica, homem rico com manto franjado e colorido. Olha que legal. Aqui, ó, vem falar um pouco mais um pouco da vestimenta. Aqui ressalta um pouco o casaco colorido de José. Ó. José ganhou uma túnica feita de muitas peças. As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam quando havia serviço a fazer. Quando as mulheres usavam mangas longas e largas, elas as amarravam atrás do pescoço para que os braços ficassem livres. Isso indicava que José não devia fazer trabalho pesado. Ele era o herdeiro escolhido para governar a família. Que bacana, hein, pessoal? Olha só, tá vendo? O manto e a túnica, como era, ó, a limpeza. Olha o traje aqui, ó. Olha como é que era, irmãos, o traje de homem rico naquela época. Olha só que legal, tá, pessoal? Olha só. Muita coisa boa, que eu vou dar uma passada rápida, tá, irmãos? Para vocês verem como é o livro. Há muitas gravuras bem feitas. Aqui, por exemplo, é uma fotografia do século XIX de uma família beduína descansando na tenda tradicional na Galiléia, região de Israel. Ó. Como é que eram as casas de tijolos, o teto. Olha só que legal, pessoal. Para você que gosta de investir no seu conhecimento, vale muito a pena. Vale mesmo, tá? Só poderia ser mais barato. CPAD, ajuda a gente, ajuda o povo de Deus. Coloca os livros e as bíblias mais baratas. Olha como é que era, pessoal, uma casa rica da época. A mobília como era. Atividades domésticas. Aqui que vem falar do de jejum, da moagem. Pessoal, vale, ó, alimentos e refeições, como eles comiam na época. Aqui vem falar sobre o pão, a importância do pão. Olha só, pessoal, vale muito a pena esse livro. Eu adquiri esse livro, né? Aqui, pessoal, é um medalhão de escravo romano, né? Os impérios grego e romano foram basicamente construídos sobre a escravidão. Olha que bacana. Aqui, pessoal, aí você que é mulher, ó, olha como é aqui. Isso aqui, ó, é uma noiva judia vestindo suas tradicionais vestes cerimoniais. Atente para o adorno da sua cabeça. Olha que bacana, hein, pessoal? Olha aí. Era assim, né, no tempo de Jesus. Aqui vem falar da festa das bodas. Tá vendo, pessoal? Vem falar aqui da festa das bodas. Muitas gravuras. Aqui eu tô passando aqui para vocês verem.
Olha que legal. Como era a educação naquela época, como eles aprendiam. Ó, vai olhando aí, vê se não vale a pena. Aqui, isso aqui é muito interessante. Olha aqui, os meninos judeus na escola, como é que era. Meninos judeus na casa do livro, observa os rolos na mesa baixa em frente ao professor. A educação era basicamente uma educação religiosa, possibilitando as crianças a entenderem a natureza de Deus através do que ele tem feito e o que ele exige na lei. Até hoje, né, pessoal, a educação cristã, ela faz a diferença, né, para os nossos filhos. Seria muito bom se a educação cristã, ela atendesse a todos, mas a gente vive num país que é laico, né? Existem várias religiões, várias crenças. Mas assim, respeitando todas, essa é a minha opinião. Acho que o evangelho faria realmente a diferença. Aqui, ó, como é a agricultura, né? Gravuras, ó. Agora eu vou dar uma acelerada, pessoal, para vocês verem mais gravuras. Olha a quantidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre esse livro, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Na medida do possível, eu vou respondendo a todo mundo. Aqui como é que era a prensa das azeitonas, como era a ferramenta e como é que o trabalho era praticamente totalmente braçal. Ciclo da vida das figueiras. Olha só, pessoal, bastante gravura, tá vendo? Vale muito a pena. Só é um pouquinho caro. Então, o cristão que não tem muitos recursos, né? Infelizmente não pode adquirir um livro desse. É a única coisa de ruim o preço. O resto é tudo bom. Aqui, pessoal, essa gravura vem mostrar um pastor guiando o rebanho por terras desertas. Preste atenção no cajado e na vara do pastor. E o rebanho dele incluía ovelhas e cabras. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Sou carioca. Esse livro eu adquiri na CPAD ali em Vicente de Carvalho. E ressaltando, eu sempre gosto de falar isso nos reviews que eu faço, eu não ganho nada da CPAD para poder falar sobre os livros, tá? Isso aqui são livros que eu comprei e eu passando um pouco da minha experiência para você, o que eu acho, o que funcionou para mim e o que eu recomendo, tá? Essa gravura aqui é uma máscara de bronze romana do 2º século depois de Cristo. Aqui são os artesãos. Aqui era a profissão de tecelão, né? Muro das Lamentações. Medicina nos dias de Jesus, ó. Isso aqui, essa gravura aqui, é de um cirurgião romano cuidando de um ferimento. Observe seu conjunto de instrumentos especializados, que inclui uma serra, bisturis e pinças. Aqui são as moedas. Pessoal, muito bom. Você está vendo que a gente já estamos aqui, ó. O vídeo já está seguindo e não acaba. É muita coisa. Aqui agora, essa parte do livro vem falar das instituições e costumes. Né?
cidades e aldeias. Aqui, ó, o desenvolvimento de Jerusalém, vem falando. A capital de Davi. O templo de Salomão, o tanque de Ezequias. Aqui é o templo original de Salomão, tá, pessoal? Como era. Aqui vem falar de Jerusalém no tempo de Jesus, como era naquela época. Olha que legal, pessoal, olha só. Como era a cidade. Toda cercada com muros. Que mais legal. Eu tenho vontade de um dia conhecer Israel, né? Assim que eu tiver, se um dia Deus me abençoe, eu tiver condições financeiras, eu irei com muito prazer conhecer a Cidade Santa. Aqui, pessoal, essa imagem aqui é um modelo de sepultura de madeira egípcia de um veleiro do Nilo. Aqui como era a viagem pelo mar, como era os barcos, né? Como eram as viagens por terra, que as pessoas eram carregadas. É muito interessante esse livro. Como era a hospitalidade naquela época, as saudações. Aqui uma gravura de uma sandália, né, da época. A comida. Como era entrar nos aposentos das mulheres. Aqui uma refeição formal, como é lá em Israel, tá vendo, pessoal? Agrupamentos sociais e políticos, vem falar dos samaritanos. Aqui, ó, é um símbolo da lei judaica. A lei judaica era escrita em rolos de papiros ou pergaminhos. Aqui vem falar dos essênios, os zelotes. Pessoal, assim, eu tenho certeza que você que prega o evangelho está vendo esse vídeo já despertou a vontade de adquirir, que vale a pena. Israel nos tempos de Davi e Salomão, o mapa. O serviço da corte, abrindo e fechando, o reino de Israel e Judá. As finanças da época, sistema legal, uma lei para a sociedade. Aqui vem falar do juiz até o reino dividido, né? Toda a história dos juízes. Aqui vem falar do Império Romano. Esse aqui é César Augusto, Júlio César, Tibério César, Nero, Tito. Herodes o Grande e sua família, vem falar deles. O governo da Palestina nos tempos de Cristo. Aqui vem falar da guerra, como funcionava a guerra na época, como os soldados eram preparados. Aqui são soldados do mundo antigo, da esquerda para a direita. Tem egípcio, filisteu, lanceiro, assírio, babilônico, grego e arqueiro israelita. Vem falar do exército de Saul e Davi, o exército de Salomão.
Aqui, muito legal essa ilustração. É um carro de guerra datado do período da monarquia dividida. Essa gravura aqui, ó, um centurião romano em plano e o soldado legionário. Observe as duas espadas e a lança do legionário, assim como o seu grande escudo, famosamente usado no assalto em formação de tartaruga, que era uma proteção formada por escudos. Aqui é uma escultura do torso de um guerreiro romano, representando a sua armadura de corpo. Vou falar do lazer, jardim, literatura e pintura, instrumentos musicais. Então, como vocês viram, na minha opinião, vale a pena você adquirir esse livro. Esse livro está na faixa de R$200, como eu falei, que vem falar do tabernáculo. No caso, agora a gente está em 2000, eu estou fazendo esse vídeo em 2018, não sei quando você está vendo esse vídeo. Estamos no mês de setembro. Eu peço que você venha compartilhar, curtir esse vídeo. Peço que você ajude essa ferramenta a crescer. Deixe seu comentário, sua sugestão. E que o Senhor Jesus, Ele venha abençoar sua vida, sua casa e sua família. Você, pregador do Evangelho, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, pois ele vale muito, mas muito a pena. Deus ele vem te abençoar. Livro Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, aprovado. Deus te abençoe. Que Deus ele venha abençoar a sua vida. Que Deus ele venha te prosperar. Que Deus ele venha te dar sabedoria e conhecimento para poder se achegar mais a Ele. Tenha um excelente ano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.